Paz do Senhor, professores, alunos de escola dominical, da melhor escola que tem, que é a escola dominical. Hoje mais uma lição, hoje é a lição de número 11, tá bom? Essa lição que cai no dia 11 de dezembro, que é o dia da Bíblia, certo? Um dia muito especial, o dia aí da nossa regra de fé, que é a Bíblia, tá bom? E o título diz, a visão do templo e o milênio. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre santidade e um pouco sobre o milênio. Vamos lá aprender sobre isso então na aula? Vamos lá? Bom, o textuário diz assim, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 63, né? E a verdade prática, ou ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Bora para essa lição de número 11 então? Vamos lá, que ela está super especial. Ela não está uma lição difícil, mas também não é fácil. É uma lição escatológica, tá certo? Eu vou resumir aqui de uma forma que você entenda bem, que você ganhe o seu tempo para você aplicar na sua sala de aula. Então ela não tem muita coisa não, porque como você já está vindo da sequência das outras lições, se você não assistiu, está aí no canal, tá bom? Então não, é só quem está seguindo a sequência das lições não vai ter dificuldade, porque está vindo já no assunto. E na introdução, olha que interessante, na introdução aqui, depois lá de diversas revelações de castigo, aqui nessa parte da história, será de bênçãos futuras. Eu estou na introdução, tá? Já fui direto para a introdução. Então, as outras revelações, as outras visões que Ezequiel teve, falou de concertos, falou de destruição do templo, enfim. Aqui nessa parte da história, onde nós estamos começando nessa lição de número 11, né? Depois de diversas revelações de castigo, aqui nessa parte da história será de bênçãos futuras. Nas lições passadas, como eu já falei, falou de diversos assuntos de castigo e de restauração também, onde a glória saiu do templo, né? Enfim, então aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bênçãos futuras, certo? Vamos para o ponto 1 então? Posso te pedir uma coisinha? Dá para você se inscrever aí no canal? Você que ainda não é inscrito? Clica também aí nas notificações, nesse sininho aí, que toda vez que eu gravar o vídeo novo, chega para você. Se você não clicar aí, não chega. Então clica no sininho aí do lado também. Inscreva no canal. Estou aí nessa luta aí para tentar conseguir passar de 1000 inscritos para o meu canal ter mais relevância um pouquinho e o YouTube jogar para outras pessoas assistirem também. Então me ajuda aí, você que já se inscreveu, eu te agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. Tá bom? Ponto de número 1, hein? Sobre o que vem depois da restauração. Sobre o que vem depois da restauração. Bom, aqui o padrão de revelação é o mesmo das outras visões, certo? Aqui que eu estou falando aqui, fala das dimensões do templo. Esse ponto 1 é mais para a gente entender a medida do templo. Então, aqui é onde a gente vai saber as dimensões do templo, tá vendo? Ó, aqui fala das dimensões do templo, das medidas, das observações, né? Aqui, Ezequiel é levado para a porta do templo. Aqui nós vamos entender já que ele é levado para a porta do templo, que dava para o Oriente. Você entendeu, né? Lá naquelas outras lições, nós vimos que Deus avisou o povo, até que não teve mais jeito. Aí a glória foi se afastando, até chegar na porta do templo. Quando chegou na porta do templo, não teve mais jeito. Aí a glória de Deus, né, a presença de Deus, se afastou do templo, ali na porta para trás, na porta do Oriente. Então ele saiu na porta do Oriente. Isso quando a presença de Deus saiu de dentro do templo. Aqui nesta lição, como eu falei, já é uma lição que está falando de bênçãos futuras. Então aqui, ó, Josué, nesta visão que ele teve agora de novo, foi um padrão também, ele viu um clarão, ele ouviu a voz do próprio Deus falando com ele ali de uma forma teofânica, a voz como de muitas águas, que simboliza a voz do próprio Deus. O próprio Deus, quando ele fala, é como se fosse muitas águas, aquele barulho, não tem? Aquele barulho de muitas águas. E por que eu estou falando isso?
Porque eu já tive uma visão de o próprio Deus falando comigo. Então eu estou falando de uma coisa que eu também tenho certeza. Que na visão que Deus me deu, na época também, cada palavra que saía da boca de Deus falando comigo, saía um trovão muito alto mesmo. Sabe quando está chovendo e você, sem perceber ou sem esperar, acontece um trovão muito alto? É daquele jeito. Então, cada palavra que Deus falava comigo, saía um trovão muito alto daquele jeito e saía relâmpagos também. Então, por isso que eu estou falando aqui que eu tenho certeza. Quando ele falou com Ezequiel, era a voz de muitas águas. Então, era o próprio Deus falando com ele ali. E falou com ele na porta que dá para o Oriente. Lembra-se que eu falei aí agora que quando a presença de Deus foi se afastando, saiu lá na porta que dava para o Oriente. Aqui nessa visão, ele teve essa visão e ouviu a voz de Deus na porta do Oriente. Você está me entendendo agora? Então, fazendo ele entender que por onde a glória se afastou, essa glória, que é a presença de Deus, voltaria pelo mesmo lugar após o templo restaurado, ou seja, após Israel restaurada na porta do Oriente. Passou pelo processo todo, para você entender, passou pelo processo todo de castigo, de limpeza espiritual, porque eles estavam ali, eles tinham se corrompido espiritualmente, né? Tinha muita abominação no templo. Então a presença de Deus se afastou. Quando a presença de Deus se afastou, o templo foi destruído, porque templo sem presença de Deus, ele auto se destrói. Então, o templo se destruiu, Israel se dispersou, Israel se afastou um do outro, o povo judeu se espalhou, foi cada um para um lugar, cada um para um país, enfim. Se você for ver a lição de número 10, eu falo sobre isso. Que depois da restauração, então está falando aqui, ó, que após o templo restaurado, a presença de Deus volta. Que templo restaurado é esse? É a nação restaurada. Foi quando a nação foi reconhecida em 1948 pelas Nações Unidas. Então Israel foi reconhecido novamente como nação. Então ali foi restaurado a nação. Faltou a parte espiritual, que a gente vê isso na lição 10, está aí embaixo quem não assistiu ainda. Então a lição 10 a gente vê tudo isso que depois que Israel foi reconhecida como nação, essa parte de corpo foi restaurada. Lembra lá do Vale dos Ossos Secos, que foi se juntando, carne com carne, e formou um corpo, formou um exército de novo? Então, Israel cresceu novamente e já está sendo visível no mundo inteiro pelo reconhecimento da sua nação como nação. Desde 1948, pelas Nações Unidas, quando saiu no Diário Oficial, lá na própria Israel. Certo? Só que faltava a parte espiritual, não é isso? E aqui nessa lição de hoje, de número 11, nós estamos aprendendo sobre a restauração, sobre a volta da presença de Deus agora no templo. Esse templo aqui é o corpo, porém é o corpo da nação. Então, volta a presença agora de Deus por onde ela saiu, que é a saída lá da porta do Oriente. Agora ela volta de novo aqui, pela mesma porta que ela saiu. Por isso que Deus deu a visão para Ezequiel na porta do templo, que dava para o Oriente. Isso é sinal que tinha outras portas no templo que davam talvez para o Ocidente. Mas foi no Oriente que a presença de Deus saiu e Deus deu a visão para ele novamente na porta do Oriente, onde tinha saído a presença de Deus. Ou seja, olha, Ezequiel, agora a nação já está restaurada, o corpo está restaurado, a nação está restaurada, agora volta o espírito, Ezequiel, para o corpo, para a nação de Israel. Agora, já que está restaurada, volto com a presença de Deus. Você entendeu agora? Por isso que ele deu a visão para Ezequiel lá nessa porta que é onde que tinha saído a presença de Deus. Eu acho que deu para você entender, não deu? Foi bem explicadinho. No ponto de número 2, aqui fala do templo do milênio. Aqui nós já vamos avançar um pouquinho numa coisa mais para frente, né? Futuro, né? Então aqui fala sobre o templo do milênio. Bom, lá no templo de Salomão, por exemplo, né? Tinha os utensílios representativos. Tudo apontava lá para Cristo. No milênio não será necessário esses utensílios, não será necessário esses rituais. O novo templo será diferente. Lembra que lá antes tinha aquele monte de objetos, de utensílio, né?
Lembra que lá tinha aquela pia do lavatório, tinha o castiçal, tinha várias coisas. Então esses utensílios, tudo apontava para o sacrifício de Jesus, apontava para a santidade de Jesus. Então aqui no milênio não necessitará de utensílio nem de objeto nenhum, porque aqui Cristo, nessa parte aqui, Cristo então já pagou o preço, certo? Aqui ó, tem muita interpretação, né? Claro, tem muita interpretação sobre esse templo descrito aqui em Ezequiel, pois tem o literal e também tem o simbólico. Mas lá no milênio já não tem mais sacrifício, pois Jesus já cumpriu toda a lei. Tudo foi e está consumado. Então nessa parte aqui do milênio não precisará de sacrifício, porque Jesus já se fez sacrifício por nós. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Então não precisará de utensílio, não precisará de sacrifício, não precisará de ritual, porque o preço já foi pago, tudo está consumado, né? Então não vai precisar de nada disso. Vocês entenderam bem, né? Por quê? Porque nós estamos falando do milênio. Essas coisas dos rituais, isso acontecia bem lá atrás, bem antigamente. Aí veio Jesus, se fez carne, pagou o preço por nós, né, lá na cruz do Calvário, ressuscitou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dividido, né? Todo mundo passou a ter acesso direto a Deus. Então, todo o sacrifício já foi pago por Jesus, todo. No milênio, isso aí já é lá no final de todas as coisas, porque aí a igreja já terá sido arrebatada, a igreja já estará no céu com Cristo, já passou a grande tribulação. Aí lá no finalzinho, lá no milênio, aonde Jesus descerá sobre os montes das oliveiras, ele se partirá ao meio, o povo de Israel vai passar, o próprio Deus é que vai guerrear essa guerra, o próprio Deus é quem vai lutar, não precisará de Israel fazer nada, o próprio Deus é que fará tudo, Israel vai ter que reconhecer Jesus como Messias, enfim, isso é bem lá no final. Bem depois do arrebatamento, bem depois da grande tribulação, o milênio é bem depois disso. Então, você vê, nós estamos aqui nesta época agora, de 2022. Nós já sabemos, Jesus já pagou o preço, não é isso? Então, não necessitará de fazer ritual de novo, de pegar utensílio, não. Jesus já fez tudo, tudo já está consumado, né? Agora é só cumprir a parte final, porque para depois o próprio Deus tomar conta deste templo, deste reinado dele, o reinado celeste. Vamos lá, ele já está lá, né? Ponto 3, sobre santidade. Bom, Ezequiel viu no interior do templo o próprio Deus, pois Deus falou com ele com voz de muitas águas. Este é o lugar do meu trono. Você viu que Ezequiel teve essa visão, Deus falou para ele como voz de muitas águas, simbolizando que é o próprio Deus quem falou com ele, voz de muitas águas. E Ezequiel viu também lá no trono, né? Aqui ó, ele ouviu lá no meio do trono a voz do próprio Deus falando com ele. Este é o lugar do meu trono. Você está vendo aqui? Ó, este é o lugar do meu trono. Bom, nessa época aqui, ou o tempo, toda idolatria, abominação já terá sido tirado, certo? E seria aqui o lugar do trono de Deus. Seria não, será, né? O lugar do trono de Deus. Então, quando chega lá no final, no milênio, como eu disse, que já passou o arrebatamento, já passou tudo, Deus já mostra para ele tudo. Falou assim, ó, nesse tempo, você vai ver aqui que já se torna um lugar do meu trono. O meu trono vai estar no meio desse lugar, né? Então, tudo já saiu. A corrupção, a abominação, a idolatria já não existirá, porque o próprio Deus é que está lá no meio do povo, dos seus santos, enfim. Então, nesse tempo aqui, já é tempo de santidade ao Senhor, tudo já terá sido consumido, né? Consumado, tudo já terá sido consumado. É o final, para você entender. Aqui é o finalzinho de tudo. É o final de tudo, certo? Na verdade, aqui é como se fosse a conclusão de todas as coisas. Entendeu agora? Porque já se passou tudo, né? Arrebatamento, grande tribulação, depois passou gerações, o pacto de Israel com o anticristo foi rompido, ele mostrou as garras, teve aquela tribulação horrível, e o povo lá no céu, o povo arrebatado. E aqui na terra o povo sofrendo e tal. Aí se passou depois o milênio,
né? Enfim, então aqui, por isso que eu estou falando, aqui já é o final de todas as coisas, a consumação final de todas as coisas. Se você está acompanhando todas as lições, eu tenho certeza, você não está perdido. Mas para você que não acompanhou, dá para acompanhar. Aqui no meu canal tem todas as lições gravadas em vídeo para você ver uma por uma e você vai entender a sequência dos estudos até chegar aqui. Tá bom? Você não vai ter nem dificuldade se você começar a assistir os outros vídeos. Se você não viu, volta lá, assista a lição que você não assistiu ainda. Talvez você não pôde ir na igreja, então assista lá para você entender, tá bom? Bom, antes da conclusão aqui, deixa eu só te falar, eu sempre deixo aí embaixo um link do Manual do Cooperador, que é o livro que eu escrevi para ajudar os cooperadores e também ajudar os pastores, para os pastores não precisarem ficar fazendo reunião todos os dias com seus cooperadores. Então, como eu tenho experiência nessa parte, eu deixei tudo escrito através desse e-book e está embaixo na descrição do vídeo o link do Manual do Cooperador, onde eu ensino a pessoas entender o que é um cooperador, qual a função do cooperador, a função do diácono. Eu falo um pouquinho sobre presbítero, eu falo sobre ética em culto de Santa Ceia, aí eu falo sobre várias coisas. Saudação, tempo de saudação, o que é uma saudação, e falo também no final sobre modelos de esboço, para você olhar e criar o seu, tá bom? Aí embaixo na descrição do vídeo. Conclusão. Bom, aqui nós aprendemos que, Deus mostrou e avisou sobre as abominações no templo. Depois de tanto avisar, a presença saiu e o templo foi destruído. Mas nesta lição mostra que Deus mostra depois de restaurada, a presença de Deus volta no mesmo lugar, vindo do Oriente. Então aqui concluo aqui a lição. Aqui nós entendemos que depois da destruição do templo, onde a presença de Deus saiu, o templo foi destruído, como eu disse no início, templo sem presença de Deus, ele auto se destrói. Mas depois do templo restaurado, o próprio Deus se encarregou de restaurar o templo e o próprio Deus depois voltou com a sua presença, com o templo restaurado para reinar ali. Isso aqui traz uma mensagem até espiritual também para os nossos dias de hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós permitirmos que o Espírito Santo saia desse templo, que é o nosso corpo, se nós começarmos a colocar abominações em nosso templo aqui, que é o nosso coração, o Espírito Santo ele vai se afastando de nós. Quando ele se afasta de nós, nós vamos ficar sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus nós ficamos sem rumo, nós ficamos perdidos, dispersos. Então o próprio Deus, através do desejo do homem também, que tem o livre-arbítrio que entra aqui, mas quando a pessoa quer, o próprio Deus vem, vai restaurando aquela vida, vai restaurando, e quando ele faz toda a limpeza, toda a restauração, aí a presença de Deus volta e entra naquele templo de novo e começa a reinar e tomar conta daquele templo novamente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não vamos deixar a presença de Deus se afastar desse templo, tá certo? Uma ótima lição para você, um bom dia para você. Fica na paz do Senhor. Meu nome é Adonias Zimerinan, tá bom?